Oi, pessoal do segundo ano. Hoje eu vou gravar uma aula referente à aula do dia 24/3/2020, que é uma terça-feira, beleza? Dando continuidade aí aos nossos estudos de trigonometria, a gente já estudou, né? Trigonometria no triângulo retângulo, razões trigonométricas, vimos também ângulos notáveis. E agora nós vamos estudar ângulos formados pelos ponteiros do relógio, tá? Essa daqui não é uma matéria específica, mas sim um tipo de exercício que pode aparecer para você. E como esse exercício é muito recorrente, a gente vai fazer uma aula só sobre ele, tá legal? Então vamos lá. Determine a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio nos seguintes horários. Então, antes de mais nada, a gente está falando aqui de um relógio analógico, tá? Um relógio de ponteiro. Então, vamos à letra A. Às 14 horas e 0 minutos, tudo bem? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Aqui nesse relógio, eu vou colocar o posicionamento dos ponteiros nesse horário, tá? Pessoal, eu já peço desculpas antecipadamente, tá? Porque não vai ficar perfeito, mas eu tô aprendendo a usar a tecnologia, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui o ponteiro dos relógios às 2 da tarde. Então, para começar, o ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, ele está apontado lá pro 12. E o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas, ele está apontado lá para o 2. Tudo bem? O que ele quer? Ele quer a medida do menor ângulo, tá? Formado pelo ponteiro do relógio nesse horário. Então, ele quer saber quanto que vale este ângulo aqui. Tudo bem? Que eu pintei de amarelinho aí. Pessoal, antes de mais nada, o que acontece, né? Quando a gente fala de um relógio, a gente tem uma circunferência completa, né? E a circunferência completa, ela tem 360 graus. Quando eu desenho um relógio, esses 360 graus, eles estão divididos aí em 12 pedaços, tá? Em 12 partes iguais. Então, para eu descobrir qual que é o ângulo formado aí entre dois números, né, entre dois valores apontados aí no relógio, a gente faz 360 dividido por 12, que é o mesmo que 30 graus, tá bem? Então, entre um número e outro aqui, por exemplo, entre o 12 e o 1, a gente tem um ângulo de 30 graus. Entre o 1 e o 2, a gente tem aí um ângulo de 30 graus. E assim sucessivamente, tudo bem? Como aqui a gente pega dois ângulos de 30 graus, o ângulo que ele quer, o ângulo que ele me pede é um ângulo de 60 graus, tudo bem? Então, a resposta da letra A é 60 graus. É importante a gente notar que nesse exercício ele pediu o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio, mas poderia ser que ele pedisse o maior, e aí o maior ângulo seria este daqui, tá? Como que eu faço para calcular quanto que vale esse ângulo verde, né? Eu faço 360 graus menos 60, que é 300, tudo bem? Então, se por um acaso ele pedisse a medida do maior ângulo, seria aí 300 graus, tudo bem? Esse exercício parece um exercício simples, mas nele existe um pequeno detalhe que a gente não pode desconsiderar. Então, vamos lá para a letra B. Na letra B, ele pede o menor ângulo, né, formado pelos ponteiros às 10h30. Então, vamos lá, vamos começar. Às 10h30, o ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, ele está apontado lá para o 6, tá? Enquanto o ponteiro pequeno, e aqui é que mora o perigo, né? O ponteiro pequeno a gente aprende, que é o ponteiro das horas, nesse caso ele está apontado para as 10. Mas ele já não está mais apontado para as 10, ele já está a caminho de 11, tá? Então ele já não está mais aqui. Eu vou fazer um pontilhado só para vocês verem. O ponteiro pequeno, ele já não está mais aqui no 10, tá? Ele já não está mais aqui. Desculpa aí o pontilhado que está tortinho. Ele já está a caminho do 11, tá? Então, ele já está aqui, ele já andou um pouquinho. Ele não chegou no 11, tá? Deixa eu até melhorar. Ele não chegou no 11, mas ele já está aí a caminho do 11, tudo bem? E o que ele pede nesse exercício é esse ângulo aqui, o menor ângulo formado pelos ponteiros às 10h30, tá? Esse ângulo amarelinho que eu pintei aí na tela, tá?
Então vamos lá. Antes da gente começar, esse ângulo amarelinho, vocês conseguem enxergar aí? Ele é composto por dois ângulos, né? Então a gente tem aqui esta primeira parte, né? Que vai ser aqui dessa linha azul até o meu pontilhado, e tem esta segunda parte aqui, do meu pontilhado até a segunda linha azul. Tudo bem? Então vamos lá, usando o raciocínio que a gente fez lá na letra A, entre cada número aqui a gente tem um ângulo de 30 graus. Então 30, 30, 30 e aqui 30 novamente. Então este ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. Mas a minha resposta não é essa, não é 120 graus. É 120 graus mais esse pedacinho aqui, né? Então, esse pedacinho aqui, que eu vou pintar de preto, ó. Esse pedacinho aqui foi o quanto ele andou, né? Das 10 até as 10h30, tá? Então, este ângulo aqui é o que eu vou descobrir agora, tá? Como que eu vou descobrir quanto que vale esse ângulo? Eu vou chamar de x, tudo bem? E aí, pra gente descobrir... Nossa, que horror esse x. Vamos melhorar esse x. Eu vou chamar esse ângulo aqui de x. Tá? Continua ruim, mas tudo bem. Pra gente descobrir quanto que vale esse ângulo, eu vou fazer agora uma regra de 3, tá? Esse ponteiro é o ponteiro das horas. E o ponteiro das horas, ele tem sempre... O ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, eles mantêm sempre uma velocidade, né? No caso do ponteiro das horas... A cada 60 minutos, que é uma hora, né? Então, a cada 60 minutos, ele vai andar o equivalente a 30 graus, tudo bem? Então, de hora em hora, ele pula aí de um número para o outro. Então, ele anda 30 graus. Aqui se passaram, né? Aqui se passaram 30 minutos, né? Como que eu sei 30 minutos? Porque são 10h30, tá? Então, aqui se passaram 30 minutos. Então, eu vou colocar aqui, 30 minutos... está para x, né? Isso daqui é uma regra de 3, pessoal. Se vocês notarem, né? Esse valor é o dobro desse. Então, o meu x aqui vai ser um ângulo de 15 graus. Aí vocês vão falar assim, tá, legal. Eu já poderia calcular esse 15 graus de cabeça, né? Porque às 10h30, ele já não tá mais no 10, já não chegou ainda no 11, mas está no meio do caminho entre o 10 e o 11. Como aqui a gente tem um ângulo de 30, né? Aqui a gente tem um ângulo de 30, então a metade do caminho aí vai ser 15, tudo bem? Então vamos lá. Aquele ângulo amarelinho, vou desenhar ele de novo. Aquele ângulo amarelinho, que era o ângulo que eu queria aí desde o começo, né? Esse ângulo aqui, pessoal, ele nada mais é do que a soma, né, de 120 graus com 15 graus. Então, a resposta desse exercício é 135 graus. Então, você tem que ficar atento que quando aparecer hora quebrada, assim, né, hora e minutos, a gente tem que considerar que o ponteiro das horas também se desloca. Tudo bem? Então, esse é o único detalhe desse tipo de exercício. Para mostrar, né, um outro exemplo, né? Eu vou usar aqui o horário das 3h40. Se você quiser pausar o vídeo agora e tentar fazer aí no teu caderno, e depois mostrar eu explicando, é um bom exercício, tá bem? Então, vamos lá. Às 3h40, o ponteiro grande, ele está apontando lá para o 8, né? 40, então ele está apontando lá para o 8. Deixa eu melhorar isso. Ele está aqui, tudo bem? E o ponteiro pequeno, né, que é o ponteiro das horas, ele saiu já do 3, tá? Então, às 3h ele estava apontando aqui. Ele já saiu do 3. E agora ele está a caminho do 4, né? Então, como ele está aqui a caminho, eu vou colocar ele um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Gente, desculpa, tá? Porque meu desenho não está muito legal. Espero que vocês estejam entendendo. Depois vocês me contam, tá? Nos comentários ou no fórum da plataforma. Esse tantinho aqui que o ponteiro dos minutos andou, eu vou chamar de x, tá? Eu vou chamar de x. Então, vamos lá. Para a gente calcular quanto que vale esse x, a gente vai usar o mesmo raciocínio, tá? Então, esse ponteiro é o ponteiro das horas. E ele anda, né? Ele anda em 1 hora, ou seja, em 60 minutos, ele anda 30 graus. Ele sai de um ponteiro, de um valor aqui e vai para o outro, né? Então, ele anda 30 graus. E aqui se passou quanto tempo, né? Se passou 40 minutos. Então, eu vou colocar aqui, 40 minutos está para x. Fazendo a regra de 3 aqui,
o x ele vai dar 20 graus, tudo bem? Então, esse ângulo x aqui é um ângulo de 20 graus, tá? Mas não é esse o ângulo que me interessa. O ângulo que me interessa é esse daqui amarelinho, estão vendo? Ó? Esse daqui amarelinho. Como que eu vou fazer para calcular esse ângulo, né? O que eu posso fazer? Eu posso pensar o seguinte, ó. Daqui, né, desse 8 até aqui, esse 3, ó, aqui, este ângulo todo aqui, ele vale quanto, né? Vamos contar. Um espacinho de 30 graus, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes o ângulo de 30 graus, né? Então, aqui a gente tem 150 graus. Só que 150 graus seria se o meu ângulo fosse aí do 3 até o 8. Mas ele já andou, né? Ele já está em direção ao 4. Então, a minha resposta aqui vai ser esse ângulo de 150 menos o ângulo de 20. Então, vai ser 130 graus, tá? E aí, agora só uma curiosidade, tá, pessoal? Vocês viram que no exemplo anterior eu somei os dois valores e nesse daqui eu subtraí. Quando que a gente vai saber que se a gente tem que somar ou subtrair, né? Aí você vai se localizar pelo próprio desenho dos ponteiros, tá? Então, por isso que é importante a gente desenhar e tentar enxergar esse ângulo que ele quer. Tudo bem? Eu espero ter ajudado, tá? E aí a gente vai combinar o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão mandar a pergunta ou no fórum da plataforma Uno ou aqui nesses comentários do vídeo, tá? Então, como tarefa para a próxima aula, né, como tarefa para o dia 26, que é a próxima aula, eu vou pedir para vocês fazerem a folha de exercícios de ângulos formados pelos ponteiros do relógio, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Na plataforma. E aí a gente vai combinar o seguinte, vocês vão fazer os exercícios e conferir o gabarito. E aí os exercícios que não baterem com gabarito, os exercícios que vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar aí o número do exercício no fórum da plataforma ou aqui nos comentários do YouTube. E aí para a próxima aula eu já começo a aula tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela paciência, um beijo para vocês, eu estou com saudades.